Hoje eu quero gravar um vídeo um pouco diferente dos vídeos que eu tenho o costume de gravar. Sempre eu trago uma palavra de fé para que Deus possa abençoar a sua vida, para que você possa se fortalecer. Mas só que hoje eu quero falar um pouco do terror de muitas pessoas, né? Que é falar em público. Eu quero explicar um pouco para vocês, né? Para que vocês possam perder esse medo de falar em público. E diante disso eu quero contar um pouco da minha história. Como foi que eu perdi o medo de falar em público? Eu sempre fui uma pessoa tímida, né? Envergonhada. E na igreja, eu sabendo que o pastor ia me dar a oportunidade, eu ficava escondido. É isso mesmo, eu ficava escondido, né? Quando o pastor estava dirigindo ali o culto, né? A reunião, naquele momento, aí toda vez quando ele olhava para mim, eu observava e me escondia atrás da pessoa que estava à minha frente. Eu sentava no último banco. E assim, eu sempre tive medo, tive aquela vergonha, tive aquele pavor. E isso é coisa que todos têm. Quando diz assim que a pessoa vai apresentar um trabalho em público, vai usar isto aqui, isso mesmo. Quando fala, vai usar o microfone para poder falar, explanar, né, alguma coisa que até mesmo essa pessoa estudou, mas só que mesmo assim essa pessoa, ela fica com muito medo de falar em público. Enfim, como foi que acabou essa timidez em mim, né? Não medo, porque o medo, nós sempre temos esse medo, esse receio, essa preocupação. E como foi que eu consegui vencer isso? Eu quero ensinar para vocês aqui através desse vídeo. E eu acredito que esse vídeo vai lhe ajudar também. Você que está passando por isso, você que tem vontade de usar o microfone para pregar a palavra, para louvar, ou até mesmo para apresentar um trabalho na escola, mas só que tem aquele medo, aquele receio de falar em público. Eu quero dizer uma coisa para você: isto é normal. Normal? Isso mesmo. O medo é normal, é o normal do ser humano. Mas olha só, como foi que eu fui vencendo esse medo, essa timidez de poder estar no púlpito, usando um microfone e até mesmo pregando a palavra. Eu era aquela pessoa que tinha medo, me escondia, ficava escondido atrás de outras pessoas para que o dirigente que estivesse dirigindo aquele culto, ele não me visse e não me desse uma oportunidade, porque eu tinha medo. Mas o interessante é porque eu tinha vontade, eu queria receber a oportunidade, mas só que eu tinha medo de ir até a frente, usar o microfone e falar ao público. Então, como foi que eu venci isso? Como foi que eu consegui enfrentar, né? A primeira coisa que eu utilizei foi autoajudas. Autoajuda é isso que você está fazendo agora. Está assistindo esse vídeo que estou elaborando para você. E estou dando dicas de como você vencer a sua timidez, perder o medo de falar em público. Então, eu sempre pesquisava questão de autoajuda, cursos de oratória, procurava sempre coisas que vinham me ajudar a perder essa fobia, esse medo realmente que nos deixa muito triste. A realidade é triste, porque você vê pessoas fazendo coisas que você queria fazer e você tem aquele medo, aquela timidez, aquela vergonha de fazer. É como falar em público, como pregar a palavra de Deus, como louvar, enfim, muitas coisas, e você tem um medo de fazer. Então a primeira coisa que eu fiz foi procurar autoajuda, né? No YouTube eu sempre procurava, pesquisava cursos de oratória, como perder o medo de falar em público. Eu sempre via muito esses vídeos, e esses vídeos me ajudaram bastante, viu? Então, a primeira dica que eu quero dizer para você: assista vídeos que venha lhe orientar e lhe ensinar a perder o medo de falar em público, né? Eu estou citando não apenas para o povo evangélico, o povo católico, pessoas da igreja, mas também ao todo, né? Seja também na escola, em qualquer lugar que a pessoa vai, numa faculdade que você vai apresentar um trabalho, mas sempre nós temos aquele medo que nós preparamos
o trabalho, preparamos a mensagem, o louvor que nós vamos louvar, mas quando chega, quando a pessoa pega o microfone, quando olha para aquela plateia, para aquelas pessoas, a pessoa começa a tremer, depois quer sumir, dá um branco, né? Quer sumir porque tem medo de falar em público. Então, a primeira dica é essa: invista em pesquisar sobre cursos de oratória, de como perder a timidez. Isso é muito importante. A segunda coisa que eu fiz foi vencer a barreira do medo, porque eu tinha medo de ir. Então, quando eu comecei a assistir esses vídeos e comecei a sentir mais um pouco confiante, quando o pastor ele estava me procurando, quando ele me viu, ele me deu a oportunidade. É isso mesmo, ele me deu a oportunidade, mas só que eu ainda estava com medo, com timidez, com vergonha, né? Enfim, algo que foi que eu fiz? Eu apelei, eu fui, quando eu cheguei lá, quando eu peguei o microfone, eu disse: eu saudo a igreja com a paz do Senhor, quero chamar aqui a irmã para me ajudar. Aí então, quando eu recebi a oportunidade, eu chamava um irmão, chamava uma irmã para poder estar ao meu lado, né? Não que ela viesse fazer aquilo que eu ia fazer, mas ali era como se fosse uma base para mim, né? Um sustento para mim, né? Uma muleta para mim, na verdade, né? Alguma coisa que pudesse me sustentar naquele momento, mas não que eu vinha me confiar naquela pessoa, mas ali ia ser algo que, se eu viesse passar vergonha, eu não vinha passar vergonha sozinho, mas tinha alguém que estava do meu lado, né? Mas assim, eu sempre chamava alguém, seja para qualquer oportunidade. E eu comecei a louvar, né? Eu louvava alguns hinos, eu sempre, já aconteceu também, né? A vergonha era tão grande que até quando eu escutava o som da minha voz, eu ficava com vergonha. Aí muitas das vezes eu desligava o microfone, né? É isso mesmo, eu desligava o microfone, ficava desligado e deixava só outra pessoa cantando. Mas não faça isso, tá bom? Você tem que enfrentar o seu medo, a sua fobia, a sua timidez, né? Isso foi o segundo passo. O primeiro foi eu investir em poder procurar cursos, pesquisar na internet, no YouTube, relacionado a perder o medo, a timidez, como falar em público, né? Cursos de oratória. E o segundo foi nós apelarmos para convidar uma pessoa para ir com você. Então, se de repente você não se sente tão seguro, mas você, na sua oportunidade, você pode chamar alguém, convidar alguém para poder ir com você. Muitas das vezes eu pegava esse alguém de surpresa, mas ele ia, né? A pessoa ia para que eu pudesse me desenvolver. A pessoa via que eu era tímido, que eu era muito acanhado, mas a pessoa ia. Mas normalmente eu aconselho você a avisar essa pessoa: olha, eu tenho medo, tenho vergonha e eu queria que você fosse lá só para me dar um suporte, para poder estar do meu lado naquele momento. Dá certo, e a pessoa vai entender, né, que vai estar ali para poder lhe apoiar. Então isso é muito importante. Então, irmão, eu comecei a me desenvolver, comecei a louvar, depois eu comecei a trazer um versículo da palavra de Deus. Aí depois eu comecei a trazer saudações. O que é saudações? Saudações é aquilo que você extrai do texto, do versículo que você leu. Então você lê um versículo, você vai trazer uma reflexão em cima daquilo. Eu comecei a trazer algumas reflexões, mas não foi tão fácil assim. Eu comecei a assistir vídeos também de pregadores, pessoas que pregam a palavra. E uma das coisas muito importantes é você querer imitar esses pregadores. Sim, isso é verdade. Você querer imitar esses pregadores, em que sentido? Das pregações que ele está pregando, da maneira, de repente você se familiarizou com um pregador. Eu não vou citar o nome de pregadores aqui, mas um pregador. Aí você acessa as pregações dele e diz: não, eu quero pregar daquele jeito ali. Mas não que você venha ser aquela pessoa, mas que você venha fazer um papel, como se fosse uma peça teatral, tá bom?
Entenda, eu não estou dizendo que igreja, que púlpito é peça teatral. Entenda isso, é algo sério. Mas você, para perder a sua timidez, você tem que focar numa pessoa e dizer: eu quero ser igual àquela pessoa, eu quero fazer como aquela pessoa. Normalmente, algumas pessoas não querem imitar o pastor local, que isso é errado. O certo mesmo, o correto é você estar imitando o pastor que está ali pastoreando, né? Eu quero pregar igual a ele, eu quero fazer igual a ele. Mas muitas das vezes não querem fazer porque as pessoas vão olhar para você fazendo e vai dizer: olha, só quer ser o pastor, está fazendo igual o pastor, está dando um grito igual o pastor. Então é isso, tem muitas pessoas que elas não querem imitar o pastor local por causa disso, porque as outras, os irmãos, as pessoas vão observar para ele e vão dizer: olha, está imitando o pastor. Então muitas das vezes o correto, o que eu digo para você é que você fixe em alguém, um pregador, né? Se você é pentecostal, assista vídeos de pregações pentecostais e você comece a querer similar, né? Imitar pregações que você assistiu no YouTube, enfim. Então que você possa assistir e você possa querer imitar esse pregador. Isso é uma estratégia, isso aí você vai estar imitando para que depois, quando você perder a sua timidez, o seu medo, você vai ter a sua própria originalidade. Então entenda, eu não quero que você venha ser outra pessoa, pregar como aquela pessoa, pegar um gancho, né, se aproveitar de mensagens, porque nós temos que criar as nossas mensagens. Então entenda isso. Isso foi métodos que eu utilizei para que eu pudesse perder a minha timidez, né, e o meu medo de falar em público. Então fixem um pregador, né, observe o jeito dele, o modo dele pregar, né, o jeito dele se comportar, dele falar, dele usar o microfone, que tem pessoas que parece que vai engolir o microfone aqui, né? Aí tem deles que já usam um pouco mais distante. Logo quando eu comecei, eu usava o microfone trancado aqui para louvar, como eu falei, né? Muitas das vezes deixava só a pessoa que eu chamava louvando, mas depois eu comecei a ligar o microfone e usava bem distante, né? Aí depois eu fui perdendo o medo, a timidez, né? Fui me familiarizando com minha voz e comecei a colocar o microfone mais próximo da minha boca, até próximo demais. Isso não é muito bom, porque fica um som ruim, abafado, né? E hoje eu já prego de uma maneira diferente, eu prego com o microfone mais distante. Quando eu quero dar um grito, eu distancio o microfone, até tiro da boca se preciso for. Por quê? Porque isso não vai surgir uma coisa muito desagradável no meio da igreja, do povo de Deus, não é verdade? Então assim, fixe em uma pessoa, num pregador, e assista vídeos de pregações desse pregador, né? Procure imitar, fazer de alguma maneira aquilo que aquele pregador está fazendo, e você vai ver que isso vai funcionar. Primeiro, você ver curso de oratória, como perder o medo de falar em público, né? Buscar, estudar. Segundo, você procurar uma pessoa que lhe acompanhe, que lhe apoie na hora da oportunidade. E terceiro, fixe em uma pessoa e um pregador, né? Um pregador, que esse pregador ele venha ser um homem de Deus, uma pessoa que traga uma mensagem de Deus e que você venha trazer através dele também a palavra de Deus. Utilize essas ferramentas que eu disse para você e você vai ver que você vai perder o seu medo, a sua vergonha de falar em público. Mas será que só isso basta? Nananina, não. Só isso não basta, viu? O que é que você tem que fazer? Primeiro de tudo, orar. Tem que ter oração. Quando você tem a oração, Deus vai estar mais próximo de você e você mais próximo de Deus. Segundo a palavra, lê Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. Então, quando você lê a Bíblia, o Espírito Santo de Deus vai lhe revelando a palavra. Deus vai lhe mostrar a palavra que vai querer que você pregue, né? O louvor que você vai louvar, o trabalho quando você for fazer. Você tem que se preparar. Você tem que ler muito a Bíblia. Se você for pregar a palavra do Senhor Jesus, leia uma vez,
5 vezes, 10 vezes, se preciso for, se familiarize com aquele texto, né? Para que você venha entender aquele texto para poder repassar para o povo de Deus. Oração, se preparar na leitura e depois a aplicação. Que aí quando você chegar no púlpito, né? Quando você pegar o microfone, você vai saber o que dizer à sua plateia, né? Ao povo de Deus, porque você orou, você se preparou e agora você vai saber o que dizer. Porque quando a pessoa ela não se prepara, ela não ora, a pessoa ela não lê a Bíblia, lê só na hora também. Quando ela chega lá, vai dar um branco, e aquele branco é terrível. Esse é o terror de toda pessoa que tem medo de falar em público. O que é o branco? Tem muitas pessoas que estudam relaxadamente, mas só que tem aquele medo de falar em público. Aí quando chega lá no público, aí esquece de tudo aquilo que ele havia estudado. Mas entenda uma coisa, é normal o pregador, a pessoa que vai louvar, ela sentir esse medo, essa timidez. Por quê? Porque essa timidez, esse medo, vai nos mostrar a importância do altar na nossa vida. Porque nós, como seres humanos, se nós chegarmos no altar com toda sabedoria, dizendo, eu sei falar em público, eu vou falar aqui para essa plateia, você está confiando em você. Então, quando você chega lá, que eu já vi testemunho de pregadores famosos, muito famosos mesmo, que pregava para milhões de pessoas, mas ele disse que quando chegava lá, ele estava com medo, ele estava preocupado. Por quê? Porque ele sabia que ele dependia do Espírito Santo de Deus e não dele mesmo. Então entenda isso, o medo e a timidez sempre vai haver dentro de você, mas só que o que você tem que fazer é vencer esse medo e essa timidez, para que você não venha ser impedido de fazer a obra do Senhor Jesus, o seu trabalho que você vai fazer. Então, quando você se prepara, quando você vai, você dá uma excelente aplicação daquilo que você estudou. Aí eu quero dar outra dica para você agora. Você que está começando, evite olhar para as pessoas. Como assim olhar para as pessoas? Se eu estou aqui, as pessoas estão na minha frente, como é que eu não vou olhar para as pessoas? Isso mesmo. Se você possível, você olhe para cima, né? Olhe assim para outro local, mas não olhe para a pessoa. Você que está começando. Por quê? Porque quando você olha para as pessoas elas começam às vezes a falar entre si coisas que não é relacionada a você, a sua pessoa, a sua palavra, a sua palestra, pregação. E quando ela fala com a amiga ou com o amigo que está do lado, de repente dá um sorriso, aí você vai dizer, olha, está mangando de mim, eu não estou fazendo legal. Então você vai achar que é de você. Por isso que você tem que evitar de olhar para as pessoas. E a pessoa às vezes está falando de outra coisa, em outro lugar, né, que aconteceu, falando para a pessoa que está do lado. Então, uma das dicas é você evitar fixar o olhar para a pessoa. Então, evite. Você que está começando, evite fixar o olhar para a pessoa, para as pessoas, porque sempre vai ter uma expressão. Porque o tímido, né, a pessoa que tem medo de falar em público, a preocupação dela não é dela apresentar aquilo que ela estudou, não é ela aplicar aquele conteúdo, mas é o que as pessoas vão achar daquele conteúdo. E nós temos que entender uma coisa, nós temos que ir à luta, avante, nós temos que dar o nosso melhor, porque quando nós damos o nosso melhor, independente se nós somos tímidos, medrosos, Deus ele vai nos dar graça e sabedoria. Então, essa era algumas dicas que eu queria passar para você que tem medo de falar em público, tem vergonha, tem timidez. Isso é normal, né? Isso é uma coisa que natural do ser humano, sentir isso, e principalmente quando está indo numa plateia, na frente de muitas pessoas. Mas mesmo assim,
as pessoas enfrentam e vão. Esses pregadores que você vê pregando a palavra em muitos lugares, pregadores itinerantes, eles são tímidos também. Tem muitos que têm timidez. Eles souberam enfrentar a timidez e eles venceram aquela timidez. Então hoje eles conseguem falar a palavra de Deus com mais clareza, né? Escondendo a timidez dentro de si. É isso que você tem que fazer. Você é capaz. Assim como eu venci, assim como muitas pessoas venceram, você também é capaz e você vai vencer.